Então, pessoal, o meu trabalho é sobre o controle de força em atuador hidroelástico puro, só que utilizando acumuladores hidráulicos. Aqui, só contextualizando rapidinho o trabalho, para controle de força, é muito utilizado um elemento complacente externo ao sistema. Então, usa uma mola aqui para dar esse efeito de elasticidade no sistema e melhorar o desempenho. O Job propôs um outro estudo com esses elementos complacentes internos ao sistema. Então, são elementos como acumuladores e mangueiras, que é para ter o mesmo efeito que da mola externa. Tem todos os efeitos aqui. Já foi. Então, o objetivo principal do trabalho é verificar o comportamento do atuador, utilizando acumuladores hidráulicos e uma metodologia de dimensionamento dos acumuladores hidráulicos para o uso de controle de força. Neste atuador, o fluido ele se comporta como uma mola. Então, aqui é uma representaçãozinha aqui só para exemplificar um pouquinho das molas nas câmaras A e B do atuador. E o conceito da rigidez hidráulica ali, ela vem do beta, do efetivo, a área e o volume. Que não vou entrar muito em detalhe desse equacionamento, mas se alguém tiver alguma dúvida, só me falar. Como o atuador é simétrico, a área útil só fatorando ali, né, resolvendo as equações. E aqui está. Para cada... Ô, Nelson, pode bater um pouquinho mais baixo na tecla, cara. Foi mal. Agora você fez eu perder o raciocínio, Marquinhos. Aqui a rigidez hidráulica, ela depende da posição do atuador. Então, nessa imagem aqui, mostra que as extremidades têm uma rigidez maior, né? Então, no meio, a rigidez fica menor. Então, chama-se rigidez mínima, né, do sistema. Quais que são os fatores ali que alteram a rigidez desse sistema? É o modo de compressibilidade efetivo do fluido, né, que ele tem a parcela, bem aqui a equação, né, a parcela do recipiente, a parcela do líquido e a parcela do gás. Né? Então, um dos efeitos que altera a rigidez do sistema é o modo de compressibilidade. Nesse sistema que a gente está usando a área iguais, né? Então, por ser um cilindro simétrico, mas se fosse fosse assimétrico, a rigidez nas câmaras seriam diferentes, devido à área e volume, né? E o volume do sistema, é tudo que está compreendido entre a câmara e a válvula. Então, o tubo, a mangueira, o acumulador e qualquer outro elemento capacitivo, ele vai alterar essa rigidez. Aqui tem uma aproximação do modelo matemático. Essa primeira parcela da equação representa a dinâmica hidráulica do sistema, a segunda a dinâmica mecânica e a terceira a dinâmica da servoválvula. Essa aproximação, o Job realizou vários testes e viu que poderia ser utilizada como um modelo não linear, um modelo linear do sistema. Aqui é o mapa de polos e zeros, e o polo real ele torna dominante sobre os outros dois polos complexos, né, à medida que a rigidez diminui. Então, para continuar ali no equacionamento do nosso sistema, a gente vai utilizar só essa parte da dinâmica hidráulica do modelo, né? Aqui eu mostro para vocês a função de transferência em malha fechada, já com o controle, o GDS. E para eu fazer o dimensionamento desses componentes, a gente precisa de uma especificação de desempenho do sistema. Então, o Job pegou
uma dinâmica de primeira ordem, e achou depois, substituindo na fórmula da rigidez, a rigidez do sistema em função do Kp e de um ganho, que é um Ks. O Kp e o tempo, né? Mas aí a pergunta que vem é se vai utilizar as mangueiras ou os acumuladores. Né? Qual que eu vou utilizar para cada situação? Aí depende. Né? Depende da magnitude de força a ser controlada e o tempo que vai ser controlado essa força. Aqui é um gráfico assim, bem rápido, só para entender mais ou menos, que a rigidez hidráulica ela vai depender do Kp, que vamos utilizar, e que está dando para ver direitinho aqui. E à medida que o Kp... Clica no locutor ali para tirar essa Tá mensagem. certo, obrigado. À medida que o Kp ele vai aumentando, a rigidez hidráulica vai diminuindo. Então, nas mangueiras, né? Então, eu tenho a área que é proporcional ao beta da mangueira, né, e o acumulador também eu tenho a pré-carga que é proporcional ao beta do acumulador. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas isso vai me dar os limites que eu vou poder usar quando eu vou utilizar a mangueira e quando eu vou usar o acumulador. Né, que o comprimento da mangueira ele é proporcional à capacitância. Então, por exemplo, em alguns sistemas, eu vou ter um tamanho muito grande de mangueira, que vai ser inviável. E aí sim eu vou ter que usar eu vou poder usar um acumulador para não precisar de usar essas mangueiras tão compridas. Então, aqui, o que eu estou analisando agora são esses limites de rigidez hidráulica para cada situação, a partir do Kp. Então, vou entrar com o Kp, vou pegar os limites inferior e superior de cada uma dos componentes, e eu vou fazer a análise para ver qual que é mais viável para um determinado caso. Então, vou ter um limite de rejeição e desempenho, e o dimensionamento do acumulador a partir dessa resultante da capacitância hidráulica. E, posteriormente, ver a influência da temperatura nesses resultados. E é isso. Cadê vocês? Alguém quer comentar alguma coisa aí? A gagueira não muda. A distância. Toda vez que vai apresentar alguma coisa, a gagueira vem, a voz trava um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida. Esse Kp que tu fala é o ganho proporcional do controlador ou que... Isso. Ah, tá. O Job está na área aí? Eu tô, professor. Como é que tá, querido? Tranquilo? Bom dia. Bom dia. Bom Tudo bem, contigo tudo aí? bem. Olha, por enquanto, o Covid não me pegou. Ainda não? Aqui estamos em casa também trabalhando. Ah, também aí, tá. Eu queria opinar um pouquinho sobre uma coisa ali que diz o Nelson. Acho que não é a diferença aí no último slide, eu acho, que era como separar a seleção entre o acumulador e a mangueira. Não era tão... Isso, aí, Nelson, mostra aí. Uma anterior, por favor. É aí mesmo. Com relação à magnitude de força controlada e em quanto tempo, eu substituiria o fato de dizer quanto tempo, mas se é relacionada com uma dinâmica mesmo. Uma dinâmica bem rápida, precisa menos tempo, portanto, o KH vai ser bem maior, né? A rigidez hidráulica tem que ser maior. Uma dinâmica bem mais conservativa, mais lenta, ele de fato vai levar mais tempo, então vai precisar possivelmente de uma rigidez mais baixa. E também está dependendo muito da rigidez do entorno mesmo.
porque se o entorno for considerado bem elevado, aí dá para diminuir o KH. Mas se o entorno já já tiver alguma rigidez um pouco menor, então também dá para perceber se é preciso ou não diminuir o KH. Eu acho que ali faltaria só mudar esse negócio de dizer em quanto tempo. Seria melhor utilizar o termo de dinâmica mesmo do sistema. E além disso, adicionar talvez a dependência que tem a seleção do KH, dependendo da rigidez do entorno. Eu concordo contigo. Quanto tempo, o tempo a gente não sabe o que significa tempo aí, né? Né, Nelson? Qual resposta dinâmica ou algo assim, né? Sim. Estamos escutando? Sim. Um outro ponto, Job, que eu até conversei ontem com o Nelson, a questão ali da possibilidade de usar tubo. Eu acho que vai aí o que tu falaste agora, vai depender da rigidez do entorno. E se for um contato rígido, não tem como esse sistema controlar a força, né? Isso. Então, acho que esse é um negócio que é muito importante, tipo, analisar também o sistema no qual o atuador hidráulico vai atuar, vai gerar força, porque temos casos, por exemplo, que vamos ter o sistema hidráulico em contato com um sistema tipo um posicionador pneumático, por exemplo, que o posicionador pneumático já tem uma rigidez muito menor e, portanto, obviamente que o contato precisaria de uma mola bem mais, com menor rigidez, mas pode ser que também não seja preciso, porque vai que a própria rigidez do sistema pneumático já não permite. Então, acho que essa análise aí de também considerar o efeito da rigidez do entorno é importante. Acho que a gente fez um negócio com esse, né, professor? Conseguimos fazer essa combinação. Talvez seria bom, além do trabalho do Nelson, adicionar o efeito que tem a rigidez do entorno. Seria muito massa que conseguisse fazer essa análise de dependência. Sim, concordo contigo. Mas vai depender do tempo também. Sim, mas concordo, a rigidez aí, essa análise, principalmente esse gráfico aí, depende da rigidez do entorno, né? Sim. Certo. Mas alguém tem alguma dúvida do que o Nelson está fazendo? Tivesse acompanhado antes o que o Job fez? Qual a chance de a gente botar isso lá na bancada? Em breve. Se ele projetar bem os acumuladores, a chance de instalar é grande, de funcionar é menor. Mas... Podia ser para a semana que vem, por favor? Claro, Marcos. O dia tem 24 horas, eu acho que eu consigo não dormir nesses dias todos. Pô, valeu, hein? O ponto é o seguinte, ó. Ele está fazendo o estudo lá contra uma parede rígida, fixa, né? Sim. E ele tem que conseguir chegar no ponto de ter um dimensionamento preciso aí dos acumuladores. Uma vez feito isso, daí poderia levar para as condições de operação lá da bancada e, vamos supor, fazer o projeto com base nessa parede fixa. O problema lá é que lá a parede se mexe, né? Né? Então, daí tu já está nessa outra linha de sistema de controle de força contra um sistema de movimento. Mas
ele pode, que o objeto dele está fazendo dimensionamento com parede fixa. Se ele faz dimensionamento com parede fixa e via simulação coloca uma parede que se move, né, porque daí pode usar o Simulink para fazer isso, ele pode fazer uma estimativa se vai operar bem ou não para uma posterior implementação. É que eu tô pensando, imagina o caso que a gente o atuador está recuando e a gente tem a gente quer manter uma força constante que ajuda nesse recuo. Aí a gente tem um problema, porque como é que é uma situação diferente, né? Porque aí você não tem a parede do outro lado e a parede se mexendo, ela ainda é uma parede que não tá, sei lá, como é que eu vou dizer, tá fugindo, né, do atuador, da aplicação da força. Ele vai estar fazendo um controle de força de tração aí, né? Tu estás falando, né? Certo? De tração. Seria tipo a força no mesmo seria. sentido do movimento do atuador. Ele está tracionando o atuador do DHA, né? Está puxando, né? Certo? Mas não está tracionando a força. Não necessariamente. Né? Não está esticando uma mola, né? Seria tipo a mola vindo junto com a parede. Só para garantir que vai seguir aquela referência. A força continua de compressão? Isso. Sim. Tá. Acho que dá para fazer, Tosi, mas vai depender muito da dinâmica que tu tens de comportamento do teu sistema de posicionamento. Se os movimentos forem bem rápidos, acho que não vai chegar num ponto assim só usando acumuladores, porque o fato de inserir uma capacitância um pouquinho elevada faz diminuir o tempo de reação do sistema. Mas se forem movimentos relativamente lentos, dá para fazer, sem problema. Porque o sistema de posicionamento atua como um negócio de perturbação para o sistema de controle de força. Então, o sistema hidráulico vai tentar sempre chegar na força programada, tá? Na força seteada, e vai assumir que o outro é perturbação. Então, vai tentar sempre acompanhar o movimento. O difícil é saber o que é um sistema rápido e lento, então. Depende. Teria que ter um limite aí para dizer qual que é mais rápido, qual que é lento. Mas, em definitiva, é bem possível. Agora, o interessante do negócio do Nelson, que eu não consegui definir, por isso que eu falei agora, por exemplo, definir quanto que seria, tipo assim, de primeira, quanto que seria necessário diminuir o KH hidráulico sem ter que chegar nesse negócio de analisar a dinâmica mesmo. Porque o projeto de dimensionamento ali, o que eu propus, é baseado numa dinâmica. Tipo, a gente, por exemplo, obtém qual que é a tua dinâmica de posicionamento, em quanto tempo tu precisa, por exemplo, estabilizar a tua posição, tá? Porque isso já define a dinâmica de posicionamento, no teu caso. E baseado nisso, dá para usar esse comportamento aí como referência para selecionar o negócio do controle de força. Então, se o teu sistema se move relativamente rápido, então dá para usar uma rigidez bem mais elevada ali no sistema e blá blá, etc. Mas tem outros casos onde eu acho que dependendo por exemplo, da rigidez do entorno, no teu caso, o sistema hidráulico tem que ser rígido para posicionamento, muito rígido, tu não precisa ter, inclusive, mangueira ali, não sei se tu tens, mas se tens tubulação, o beta efetivo é bem maior, né? Sim. Então, nesses casos aí, segundo o que eu tinha pesquisado na época, era como a diminuição de 50 a 100 vezes, mas isso dá para dar uma pesquisada. O outro sistema teria que ter umas 50, 100 vezes uma rigidez menor para conseguir não ter esses picos de contato de força quando forem aplicados. Então... O outro que tu dizes é o
quem é que tem que ser menor? Isso. O que controla a força ou o controla a posição? O sistema que controla a força tem que ter uma rigidez bem menor que a outra, numa relação de 50 a 100 vezes, se não me lembro mal. Tá? Mas isso dá para dar uma verificada. E o sistema de posicionamento tem que ser o mais rígido possível, porque sendo o mais rígido assim, a gente consegue ter uma largura de banda em posicionamento. Tipo, a dinâmica de posicionamento fica bem melhor entre mais rígido seja. Então, dá para partir por ali também, e dá para definir dá para fazer a seleção baseado na dinâmica que tem o TOSE, para selecionar o outro caso. Tá? Uma observação ali da bancada, vale lembrar que tem uma rigidez da bancada em si, não sei se é incluída aí, porque ela é visível da estrutura quando é aplicada alguma força, entendeu? Eu não sei se vai influenciar no controle. Boa observação. E aí, Ivan? E aí? Pois é, a rigidez da bancada também vai influenciar, né? Porque pode ser que a bancada seja um tanto flexível e isso aí também influencia no negócio. Eu acho que pelo visto vai dar bastante trabalho ainda para migrar esse controle de força lá para a bancada, tá? Sim. Mas esses pontos estão sendo colocados, ajuda no sentido do Nelson aí fazer essa avaliação de limite de operação de mangueira e acumulador, e daí se você pode alimentar com as informações de rigidez no meio, que daí vai entrar a rigidez aí do posicionador hidráulico, junto com a rigidez da estrutura, né, que vocês falaram agora. Então, você coloca isso, você coloca qual é a resposta dinâmica do posicionador, ou seja, o tempo de acomodação que ocorre lá do posicionador. Né? Com todas as informações, tu vai conseguir definir qual a resposta dinâmica que tu precisa do controle de força e qual a rigidez equivalente aí ao hidráulico que você tem que implementar no controle de força. É isso aí, né, Job? Isso aí. Uhum. Agora, tem um cara, se lembra do professor acho que é da Universidade de Bath, Plummer? Andrew. Isso, o Andrew. Ele tem uma proposta bacana, de fato eles têm mexido também, aconselharia o Nelson dar uma procurada. Eles têm uma tese que fizeram para aplicação de um tipo de controle de força sobre ou para fins de Fórmula 1, tá? Mas que eles não diminuem a rigidez hidráulica, mas sim incorporam uma mola aí intermediária entre o sistema de força e o carrinho aí de Fórmula 1 na bancada. Mas o interessante é que eles obtêm uma relação entre a rigidez que precisam incluir no sistema com relação à rigidez, por exemplo, do carro. Então, ali que analisam tanto a rigidez do entorno como a rigidez que tem que ter o sistema aí de controle de força. Acho que poderia ser um jeito aí de mais ou menos analisar em quanto se tem que diminuir o KH também com relação à rigidez do entorno. Qual é a universidade e o nome do professor? Andrew Plummer. 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 Certo. É o amiguinho do professor. Ele conhece ele. Sim, não posso fazer nenhum comentário aqui. Puxa. O Felipe com essa coisa de gravar. O Nelson? Sim? Põe ali tua apresentação, por favor.
Volta ali um pouco naquele gráfico do KH mínimo, máximo, aquela curva da banheira aí. Este Não, 5. aqui. Isso. Ó, eu tinha comentado. Volta uma ainda. O Nelson bate nesse teclado para matar. Eu acho que tem mais uma ainda que aparece uma expressão de que tu disse que KH é igual a A mais B. Eu acho que é mais ou menos essa equação. Hein? Isso. Tá. Ó, eu tinha comentado contigo. Se tu olhar ali, tu tens VA e VB, né? Certo. Tá? O ponto aí que eu acho que tu tens que analisar é que VA e VB, que é o volume da câmara A e câmara B, estão mudando não só em função do deslocamento, mas em função do acumulador que tu tem conectado a cada câmara. Então, quando tu move, por exemplo, esse negócio aí para a esquerda, que o volume da câmara A diminui, mas o volume de óleo no acumulador aumenta. Certo? Ah, certo. Na verdade, eu estou achando, olhando agora, na verdade o volume de óleo não muda, né? Certo? Certo. Porque Não, porque se não vai estar na câmara, vai estar dentro do acumulador. vai estar dentro do acumulador. Então, o que acontece? Como o volume não está mudando, tu não vai ter ponto de mínimo. O que vai acontecer é que, na verdade, tu tens que olhar que o beta efetivo muda. Sim. O beta efetivo depende da compressão do gás, certo? Certo. Então, tu tens um volume de óleo que, ao meu ver, vai ser fixo, só que o beta efetivo vai mudando. A hora que tu vai comprimindo, esse beta efetivo aumenta, que é a função daquela equação lá do acumulador. Certo. Certo? Certo. Então, se tu pegares isso, teu comportamento com o acumulador agora seria diferente, porque essa aí é a rigidez hidráulica do cilindro. Quando o Job trabalhou, depois ele usou para calcular o beta efetivo, né, Job? Para pôr a mangueira para Isso. reduzir o beta efetivo, né? Isso. Tá? Só que a mangueira, eu não vejo que produzia tanta variação de volume quanto produz um acumulador, né? Ok? A mangueira se muda de volume, mas não o suficiente para que todo o volume de óleo vá para a mangueira. E no acumulador é possível, né? Sim, entendi. Tá? Então é necessário, eu acho, que olhar um pouco aí que talvez isso tenha um impacto de toda forma, e também para entender que tu realmente continuas com ponto de mínimo, né? Sim. Porque todo o dimensionamento ocorre ali no ponto central. Certo? Certo. Porque o Job ele pegou o seguinte, ele analisou aqui para achar o ponto de mínimo, tem uma expressão de rigidez hidráulica. Daí o que ele fazia? Ele calculava qual a rigidez que ele precisar e qual a forma de alterar para essa rigidez mínima ser diferente. Ele incorporava a mangueira para alterar o beta-E, né? Certo? Nelson? Oi? Sim. Tá. Então, tem que olhar um pouco se dá para usar exatamente a mesma estratégia ou se vale a pena olhar nessa equação aí que tu está mostrando, já incorporar que vai existir um acumulador, onde o volume, aparentemente, eu acho que continua, volume de óleo, né? Continua igual. Tá? Beleza. Mais alguma dúvida?
O cara falou 2 horas, não pra mim. Depois só um pouquinho pra durar. Oi? Acho que não era pra cá, não. Opa, foi mal, desculpa. Então é isso. Eu acredito que eu vou analisar isso que vocês me falaram. Vou até assistir depois de novo com a gravação do Felipe. Tá. E vamos agilizar esse estudo. Certo. Beleza. Obrigado, Job, Vitor e demais Beleza. pelas Joia. Obrigado, Nelson. considerações. Bem, então, basicamente é uma apresentação curta para mostrar o que foi que eu vim trabalhando aí nesses últimos meses de pandemia. Trata um pouco aí da proposta, né? Aborda um pouquinho da proposta que eu tenho, mas ainda não está 100% fechada. Então, a gente sabe que no LaChip, uma das linhas de pesquisa que nós temos atualmente é o desenvolvimento aí de atuadores, né, voltados para a superfície de controle de aeronaves, né? Então, aí está um exemplozinho aí das superfícies de controle que nós temos em um modelo de avião qualquer aí. E uma das linhas de pesquisa do LaChip é essa, né? Então, a gente vem trabalhando aí no desenvolvimento de propostas, né, alternativas e tentando melhorar quesitos como eficiência. Bem, dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui uns autores, o Maré, né, ele traz aí uma abordagem dos tipos de tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado e algumas já em aplicação, né? Então, ele traz aí um resumo muito bom nessa figura. Então, nós temos aí soluções desde a nossa solução, vamos dizer assim, considerada a principal ou a mais antiga, né, a mais utilizada, né, que são os HSAs. Traz atuadores EHAs com controle em motor, com controle de bomba, com bomba variável, com bomba fixa, e traz os atuadores eletromecânicos também. No LaChip, os últimos desenvolvimentos que nós temos aí estão relacionados com as teses do Henry e do Marcos, né, que está o desenvolvimento do DHA. Então tem as duas imagens aí, um resumo aí do que seria o trabalho deles, certo? Então, no do Henry aqui ele utiliza um DHA para controle de força, né, utilizando aí fontes de pressão, né? Então ele tem uma fonte de pressão constante em 3 níveis aqui de fonte de pressão. E o Marcos ele utiliza aqui fonte de vazão constante, ou seja, tem bombas de deslocamento fixo que ele pode chavear e fazer aí o controle de velocidade e posição do sistema dele. Todo mundo está acompanhando, né? Ficou bem silêncio, não sei se minha internet caiu. Sim, É senhor. assim mesmo, cara. Perfeito. Fiquei na dúvida. Bem, com relação à minha proposta, a gente sabe que sistemas hidráulicos eles são compostos basicamente por uma unidade de conversão primária, né? Aqui eu coloquei primária mais. Essas unidades de conversão primária vão estar relacionadas ali a bombas, né? Então vejo que o conceito de primária vem a primeira conversão de energia, que no caso é de mecânica para hidráulica ali no fluido. E esse plus aí seria adicionar um estudo voltado para motores elétricos, né? Foi um desafio que o professor lançou aí da gente tentar abordar um pouco mais de um quesito aí, não sei, eletromecânico, né? Então, basicamente, unidade de conversão primária, nós vamos ter aí, em nível de tecnologia, motores que têm diversos princípios de funcionamento. Então, posso ter um motor de ímãs permanente, posso ter um motor de indução, posso ter um motor de corrente contínua, com escovas, sem escovas, enfim, tem vários princípios. E, além disso, ele pode ser um motor com velocidade variável ou velocidade fixa, né? Assim mesmo ocorre para as bombas. Eu posso ter princípio de funcionamento, né? Eu posso ter aí
o funcionamento dela por engrenagens, por parafusos, pistões, aí da mesma forma com deslocamento variável ou fixo. Depois nós temos aí o que compõe o sistema hidráulico, né, a unidade de limitação e controle, que basicamente aqui eu representei por válvulas, né, então posso utilizar válvulas proporcional, válvula on-off, regulador de pressão e demais tipos de válvulas. E, por fim, a unidade de conversão secundária, né, que seria ali os atuadores. Então, dentro dos atuadores eu posso ter linear, rotativo, simétrico, assimétrico, duas câmaras, multicâmaras. E tem um outro componente aí importante, que é a questão de tratamento e condicionamento do fluido, mas aí eu não inseri esse componente, essa unidade. Bem, dentro dessa, vamos dizer assim, desse overview todo aí que eu fiz, basicamente eu estou juntando informações sobre o que a gente tem de SHA, quais são as melhores práticas que a gente tem de SHA, quais são as vantagens que a gente tem em utilizar um sistema SHA e quais são, assim, os prós e os contras, né, da SHA. A mesma coisa para sistemas utilizando DHA, estudando também um pouco de DHA, para tentar montar aí uma proposta, uma solução, e dando um foco, né, ou abordando um pouco mais a questão dessa esfera de conhecimento que seria motores elétricos, né? Então, eu penso que a partir desse brainstorm aí que eu estou fazendo, eu consegui tirar uma proposta aí de tese nos próximos meses, né? Fazer uma proposta aí interessante, que aborde aí um pouco todas essas esferas de conhecimento aí que nós temos atualmente. Esses primeiros meses eu trabalhei em motores elétricos, fazendo aí uma revisão bibliográfica para entender como eles funcionam e o que está sendo aplicado atualmente. Dentro disso daí, eu percebi que há um direcionamento muito forte dos artigos em artigos voltados para o conceito MEA, né, More Electric Aircraft, ou seja, aeronaves mais elétricas, em utilizar motores de ímã permanentes, né? Então, percebi que quase que um consenso entre os artigos, né, direcionar para motores de ímã permanente. E em alguns artigos eu vi eles citando os motores de indução trifásico. Então, basicamente, foram os dois motores que eu filtrei ali para começar meu estudo. Motores de indução trifásico, eles são bastante conhecidos aí na indústria, né? Em termos de aplicabilidade, talvez seja o motor mais utilizado industrialmente hoje. Mas o porquê de utilizar motores elétricos, né? Ou esses dois motores elétricos e não os demais motores elétricos que existem, os tipos? Basicamente, para emprego em aeronaves, né, os motores têm que atender alguns pré-requisitos, né? Assim como nós da hidráulica temos alguns pré-requisitos, eles também têm uma vasta lista de pré-requisitos. Então, aqui está alguns dos pré-requisitos que eu busquei, né, para listar, não estão todos. E o que eu posso dizer é que esses dois motores não atendem a todos esses pré-requisitos. Alguns são melhores em alguns aspectos e perdem em outros e assim por diante. Então, em cima desses dois tipos de motores, eu elaborei um modelo, um motor de ímãs permanente, nesse caso aqui, um brushless DC. O brushless DC, eu não sei se todo mundo conhece. Basicamente, ele é composto ali por uma espira, né, uma representação aqui do estator dele, e a comutação dele, ou seja, por ele ser brushless, né, a comutação que ocorre dele é via uma ponte inversora. Então, ela é um controle eletromagnético, vamos dizer assim, que ocorre para fazer a comutação das fases que vão sendo alimentadas durante o funcionamento dele. Motor com escovas, e essa comutação é feita de forma mecânica, né? Tem a escova em contato ali, fazendo essa comutação das fases que vão sendo alimentadas. Bem, eu tentei resumir em um único slide o modelo, para ficar de forma mais simples ali. Então, aqui está um modelinho de estator, né? As espiras, cada uma fase, A, B, C, está ligado em estrela. Então, aqui tem a equação da tensão, certo? Isso aqui vai valer para as fases A, B e C no estator. E, basicamente, eu tenho as resistências e a variação
do fluxo magnético que vai ocorrer nesse estator. O fluxo magnético, por exemplo, para a fase A, vai envolver a indutância própria da fase A, mais as indutâncias mútuas, né, geradas aqui pelas demais fases que vão afetar a fase A. E uma componente que, nesse caso aqui, é composta ou é dada pelo ímã permanente que é utilizado no rotor. Então, a nível de conhecimento, né, a gente tem um estator bobinado, ou seja, tem bobinas no estator, e o rotor tem ímãs permanentes fixados nele. Certo? Então, aqui a equação da tensão de forma geral, e tem a presença dessa nossa força contra-eletromotriz. Contra-eletromotriz. Essa força contra-eletromotriz, ela vai depender basicamente da nossa velocidade angular elétrica, né, e do campo total formado pelo movimento do rotor e pelo campo elétrico gerado pela bobina no estator. Então, basicamente, o princípio de funcionamento dele é, por ele ser uma máquina síncrona, a bobina, a ser alimentada, ela gera um campo, esse campo vai atrair os polos norte ou sul, né? Vai fazer a atração do rotor. Então, esse rotor vai sendo atraído e alinhando com o campo que está sendo gerado aqui. Então, à medida que ele vai se movimentando, esse campo ele é girante, então o campo gira, atraindo aí o rotor, certo? E essa força contra-eletromotriz, para uma alimentação DC, no caso, ela vai se comportar de forma trapezoidal. Então, esse aqui é o modelo ideal dela, né? Ela se comporta de forma trapezoidal com o campo gerado. E esse aqui é a equação que delimita ou mostra esse comportamento trapezoidal. E aqui nós temos a equação de torque, ou seja, essa atração entre os campos magnéticos gerado no campo eletromagnético da bobina e o campo magnético do ímã faz com que haja aí a criação de um torque, né? Então, está aqui esse torque, como ele é dado, força contra-eletromotriz e as correntes, e a nossa equação do movimento. Então, esse aqui é o resuminho mais simples possível que eu consegui aí fazer de motores de ímã permanente. Em sequência, tem o motor de indução trifásico. Bem, o motor de indução trifásico, a nível de estator, ele se comporta da mesma forma, né? Eu tenho um estator alimentado com 3 bobinas, em ligação em estrela também. Porém, o rotor, ele é diferente, ele não tem presença de ímãs, né? Nesse caso aqui eu estou usando um rotor tipo gaiola de esquilos, e esse campo magnético produzido pelo estator induz uma tensão e gera deslocamento de corrente no rotor. Esse deslocamento de corrente aqui gera, por sua vez, um campo, e a interação entre esses dois campos magnéticos, né, eletromagnéticos, vão fazer com que ocorra ali a geração do torque, vamos dizer assim, né, vai ser a transformação de energia. Uma outra forma de enxergar isso daqui é como um transformador, onde eu tenho o primário fixo e o secundário rotacionando. Então, a forma de conversão de energia se daria da mesma forma, da mesma maneira. Esses aqui são os equacionamentos básicos para a utilização dele. Então, novamente, a gente vai ter a interação de 2 campos magnéticos e, basicamente, 2 fluxos, né? Os fluxos no estator e os fluxos no rotor. Bem, da simulação dos 2 modelos, né, para motores de ímãs permanentes, eu tenho aqui um brushless DC de 8 polos, né, alimentação de 300 volts, e esse aqui é o comportamento que eu obtive, e esse aqui é o comportamento da minha referência. Então, ainda estou trabalhando aí para conseguir chegar nessa resposta. Em discussão com o professor Jerry, lá da elétrica, a gente conseguiu ver algumas coisas que talvez o modelo que o jovem aqui utilizou para simular não tenha, ou seja, o meu modelo está mais voltado para o campo ideal. Então,
por exemplo, a gente percebeu que esse amortecimento aqui pode ser causado por um capacitor na entrada ali da minha ponte inversora, e aqui a minha ponte inversora está direta, então alguns comportamentos são mais suavizados quando tem a presença do capacitor, né? Ele faz um elemento filtrante ali na rede. No meu caso, não, ele está indo direto. A mesma coisa aconteceu para o motor de indução de 4 polos, uma alimentação 220 a 60 Hz. Então, aqui ainda estou trabalhando para tentar chegar nesse mesmo comportamento. Então, basicamente, foram esses os resultados que eu obtive desses últimos meses, e aqui são as referências que eu utilizei até então. Dúvidas? Bom, alguém tem alguma pergunta aí para o Dmitry? Como é que foi a tua a faculdade de engenharia elétrica? Hogwarts? Não fiz. Eu tenho uma para o Dmitry, põe a tua apresentação ali, um ponto lá. Mais para lá para o início. Onde aparece um funil aí. Funil. Este. Tá. Eu fico feliz que ainda sobraram 2 engrenagens na tua cabeça. Porque, brincadeira à parte, foi bastante criativa a apresentação, é bem atrativa, né? Assim, bem legal, né? Eu ouvi dizer que o marketing é a arma do negócio. É isso aí, a alma do negócio, é a arma do negócio. Então... Não, tá bem criativo e tal, mas ainda sobrou o lado mecânico aí, né? Sim, ainda há esperança. É a esperança. Um contexto aqui, o objetivo da gente é fazer uma análise de tecnologias elétrica, hidráulica, aí, ou eletromecânica, o que for, mas sem paixões, né? Ou seja, uma análise baseada numa modelagem, análise dinâmica, tentar, dentro do possível, entender os desafios tecnológicos, que as coisas que não são modeladas, né? Vida útil, confiabilidade, né? Esses vários aspectos para buscar soluções aí para a movimentação desse perfil de controle em aviões. Esse que é o foco, né? A hidráulica, do ponto de vista da confiabilidade, ela é bem conhecida, é um sistema bem confiável para a aeronáutica, né, e todas as outras áreas. E do ponto de vista da elétrica, sabe-se então que houve um investimento de tempo e recursos durante muito tempo na aviação, né? Mas mesmo assim os sistemas ainda não têm o conhecimento suficiente, a confiabilidade que é atribuída aos sistemas hidráulicos, tanto que os aviões continuam na parte de superfície de controle primárias ainda operando com hidráulica tipo SHA, né, o sistema clássico. Então, a proposta do Dmitry é entender bem a parte elétrica, a parte de modelagem, combinar aí com o conhecimento da aplicação e outras características de sistemas, no sentido de buscar soluções, talvez híbridas, que misturem o elétrico, o hidráulico, né, e coisas desse tipo. Tem uma pergunta. Não? Olá, Dmitry. Bom Olá. te conhecer, velho. A previsão tua, a tua perspectiva aqui para esse trabalho é substituir o sistema de atuação elétrico por um hidráulico? Tu vai fazer algum tipo de comparativa também, apresentação de como que se comportaria um com relação ao outro? Bem, eu acredito que a base
é tentar trazer um pouco desse comportamento elétrico, né? Uma vez que a gente tem, vamos dizer assim, historicamente a gente está utilizando, considerando a entrada de rotação que a gente tem ali no nosso sistema como sendo fixa, né? A gente não tem um estudo mais aprofundado ali de como é que comporta esse motor elétrico. Então, seria abordar um pouco esse motor elétrico nas soluções hidráulicas que nós temos e futuramente, quem sabe, tentar ver se eu consigo, né, fazer Na verdade, a gente vai partir de um comparativo, mas não necessariamente substituir um ou outro a priori. Seria propor algo, né, abordando desde a base elétrica ali. Se eu voltar aqui... Não, na verdade, para cá... Bastante. Aqui, olha. Esse slide aqui, se nós formos ver, vamos dizer assim, o trabalho do Marx eu considero uma rotação constante aqui, e aí ele trabalha, faz toda a modelagem das bombas para frente, né? Nesse caso aqui, dado esse conceito aí de aeronaves mais elétricas, a gente está tentando buscar uma solução que eu consiga verificar, tá, qual a vantagem que eu tenho de utilizar, por exemplo, aqui um EHA, modelando desde o motor elétrico, qual é esse comportamento, qual o pico que ele dá de corrente ali, isso é bom, isso é ruim para o meu comportamento dinâmico do sistema. Então, seria mais ou menos trazendo essa perspectiva elétrica também. E aí, obviamente, fazendo alguma comparação para tentar falar assim, olha, ok, será que eu consigo substituir, ou será que eu tenho respaldo suficiente, né, de controle elétrico para substituir totalmente o sistema hidráulico para colocar um eletromecânico, por exemplo, né? Não sei se eu vou chegar a esse nível aqui de eletromecânico, mas eletrohidrostático e SHA ali, um comparativo, acho que sim. Não sei Beleza, se cara. foi enrolado. A verdade, assim, uma tentativa é fazer um eletrohidrostático com hidráulica digital, eventualmente, né? Uma mistura das coisas, tem várias opções. Tem que analisar também os impactos técnicos aí do acionamento elétrico, né? O elétrico tem um controle de velocidade angular do motor que induz ruído, também é algo que tem uma massa razoável, um avião, né? Então tem que fazer uma análise dentro do possível do todo, né? Porque quando a gente muda a tecnologia, quer ser mais eficiente para que não haja... Porque se não houver tanta perda de energia, então você, no final, a potência fornecida para o sistema pode ser menor. Daí diminui energia consumida, diminui peso, né? Aí diminuir peso é do conjunto. Se tu põe um motor elétrico que tem que ter uma eletrônica de acionamento, isso ali também pesa. Motor tem uma densidade de potência, motor elétrico, densidade de potência menor que o hidráulico. Então, são várias coisas aí que estão em jogo, né? E esses motores elétricos trabalham com velocidades angulares muito, muito altas, né? 6.000 RPM em média. Então... E ele fica aumentando a velocidade, parando e invertendo o tempo todo, né? Isso, e eles têm problema de refrigeração também, porque como o motor fica parado, ele fica consumindo corrente, e aí não tem nada refrigerando. Esse ponto aí, né? A hidráulica tem essa característica, a pneumática. O ficar parado é algo natural, né? Ou seja, tu bloqueia as câmaras, ele parou, né? Nos sistemas elétricos é diferente. Você manter parado, você tem que manter energizado para que ele fique numa condição de parado, controlando sob um torque de carga, né? Tá? Exatamente esse é a diferença clássica de um sistema e outro. Se o Dmitry aborda essas características fundamentais dos sistemas, então ele consegue criar uma linha de raciocínio para identificar vantagens e desvantagens de um de outro e como propor alguma solução diferenciada, né? Professor, e Dmitry também, só uma dúvida que eu tive aqui vendo essa imagem do Maré. Os motores para acionamento de avião, eles são trifásicos? Sim. Trifásico, sim.
Trinfaz 400 volts, a frequência Corrente é bem mais de 60 Hz. É bem mais, Entendi. Agora eu não lembro a frequência, mas é bem mais do que 60 Hz. Acho que é 400 Hz, alguma coisa assim. É porque eu penso o seguinte, né? Falando assim, conhecendo por alto, para fazer o controle desses motores, o drive provavelmente vai trabalhar com tipo um inversor de frequência, né? E isso gera muito ruído na rede, né? Imagino que o avião não seja tão interessante trabalhar, porque possa estar vindo gerar interferência no sensor, algo do tipo, né? Não sei, né? É isso que eu estranhei de primeira vendo essa imagem aí só. Eu suponho que eles têm implementado, botando soluções aí para inibir aí o efeito de campos eletromagnéticos gerados em cima do avião, tá? Tem que ter um isolamento muito cuidadoso aí, mas isso é verdade, isso é um aspecto que envolve o uso dessa tecnologia em aviões, tá? Assim como outras aplicações. Tanto que os EHAs, o pessoal ainda não confia muito neles, né? Então eles não usam, eles são usados só para a superfície de backup, né? Eles não são usados com controle de superfície primário. Então o pessoal ainda fica meio não confiam muito neles, né? Tanto o EHA como os eletromecânicos, eles não são utilizados com superfície primária. Então acaba que esses motores acabam não trabalhando o tempo todo, né? Sim. E outra coisa assim que eu tô vendo, assim, um pouco de tendência indo para essa área de naves acionadas eletricamente, né, toda elétrica. Como que seria esse tipo de acionamento? Acho que seria mais igual o último aí, né? Talvez seja interessante fazer um comparativo ou tentar buscar alguma pesquisa aí de controlador de voo e sistema de acionamentos puramente elétrico também, né, esse comparativo. Não, o problema do último ali ele é um problema sério de travamento, tá? Você tem que ter elementos mecânicos que sejam rompidos, porque esses sistemas são normalmente redundantes. Então, tu tem dois em paralelo. Se um falha, né, o outro tem que levar o falhado. No caso da hidráulica, existe aí, os circuitos são simplificados, mas no circuito real, tu vai ter válvulas que vão fazer um bypass de uma câmara para outra. E a tendência de falha no cilindro hidráulico é ele falhar aberto, ou seja, se falhar é porque rompeu a vedação, alguma coisa, ele ficou, ou a válvula, ou alguma coisa assim, mas daí tu interliga as câmaras e ele pode ser levado pelo outro cilindro. No caso do mecânico hidráulico, no eletromecânico, se falhar esse negócio mecânico aí, a tendência de falha é falha travada. E daí você tem que ter algum outro dispositivo mecânico de rompimento, ou trava, alguma coisa, para ele não travar efetivamente a superfície de controle. Tá? Esses livros do Maré não tem o eletromecânico bem detalhado dentro? Eu tenho uma análise na minha tese que eu fiz só sobre eletromecânica, baseado a gente teve aqui no Flumes o curso, né, de atuadores para aeronaves, e ele abordou cada um desses atuadores que o Jimmy que tem aqui nessa figura, e enfim, ele passou por essa parte desses mecanismos que existem no EMA para ele não falhar fechado, né, não falhar travado. Falei alguma besteira, Henrique? Não. Esses mecanismos para evitar esse tipo de travamento são extremamente complexos. E a hidráulica faz isso de maneira bem simples, né? Se tu for pensar a nível de tamanho de aeronave, EMAs eles até são usados em naves pequenas, né? Mas se tu for pensar num nível de aeronave grande, eles só são usados em superfície secundária, ou abrir porta, controle de
Nada que comprometa o voo, entendeu? Pois é, mas eu estava tentando achar aqui a aeronave que é... Mas tem aquela aeronave que é um avião helicóptero, não lembro o nome da aeronave, que, por exemplo, ela decola com as turbinas e as hélices para cima, como se fosse um helicóptero, e depois altera o ângulo para funcionar como se fosse um avião, né? É o híbrido entre helicóptero e avião. Se eu não me engano, aquela aeronave, o controle desse ângulo das turbinas ali é feito por um EMA, 2 EMAs. Mas isso é uma aeronave militar, talvez, provavelmente. É militar, né? É militar. Mas, enfim, existem soluções no mercado já. Mas aeronave de passageiros, os caras não vão botar isso. Não, acho que ainda não para como tu falasse, Marquito, para superfícies primárias, com certeza não. Se eu não me engano, o A380 foi o primeiro que usou o eletrohidrostático. O eletrohidrostático. Mas só para backup. Backup ainda, isso. Isso, eu exato. vejo que é uma questão de maturação de tecnologia ainda, né? Tava pegando um histórico assim, as coisas, vamos dizer assim, demoram uns 20 anos para poder o cara ter coragem de aplicar realmente ali e deixar aí, né? O EHA com backup sim. isso. Tipo, o EHA tem um monte de vantagem, né? Ele é um sistema compacto, para fazer manutenção, ele, tipo, tu só vai lá, troca ele inteiro, bota um novo, sabe? Tipo, não tem... Às vezes tem outras desvantagens, tipo, tu preencher ele com fluido é bem complicado, preencher porque fica, como é o sistema todo fechado, né? Então tirar o ar de dentro dele é bem complicado. A primeira fonte de potência do avião, ali é o quê? Um eixo que vem do motor? Para alimentar as bombas centrais ali? Pode ser motor elétrico ou pode ser caixa de engrenagem acoplado nos motores do avião. Nas turbinas, né? Sim. O mais comum é acoplado direto, né? Acoplado na caixa de câmbio direto, isso aí. Uhum. Tá. Se eu não me engano, ainda tem uma terceira ou quarta opção, que é aquela turbina que eles tem a RAT também. Colocam para fora do avião em caso de emergência, e aquilo lá ainda pode acionar direto uma bomba hidráulica ou um gerador que aciona uma bomba hidráulica. Isso. Depois dessa é só a Bíblia, né? Depois dessa, só para baixo. Tudo no avião, tipo, avião comercial é tudo redundante, né? Então, se tu for pegar um 737, tu vai ter uma bomba para cada motor do avião e tu vai ter mais 2 bombas para elétricas. E essas bombas elétricas, elas podem ser acionadas tanto pelo gerador de cada motor, ou elas ainda podem ser acionadas por baterias de reserva, né? Só que o 737 não tem a RAT. Essa bomba que vai para baixo, né? Essa bomba que vai para baixo, ela é usada para aviões que são fly-by-wire, né? Porque como o 737 ele ainda é acionado por cabo, eles têm um certo controle sem circuito hidráulico. Não, o 737 ou o 787? 737. O 87 não era o que já usa a mesma tecnologia que o Airbus? Sim, o 777, o 787 já são fly-by-wire. Ele só tem, tipo, o manching ali, que é para... Ah, sim, tá. Não, mas além disso, o 787 já usa eletrohidrostático, né? Já, o 737 já. O 787 já. 787. Mas de backup também. Sim. E o freio do 787 é puramente elétrico. Não é mais hidráulico. Um ponto assim que eu suponho aí que o pessoal investiu no avião mais elétrico é para eliminar boa parte da tubulação hidráulica que sai lá das bombas principais e que permeia toda a aeronave, né? Então, você troca toda aquela tubulação, além de ser uma tubulação rígida, ainda você tem mais a massa de óleo, né, dentro. Então, você troca aí por cabos elétricos, né? Esse que era um argumento, né? E, convenhamos, bastante razoável, né? Em termos de instalação, manutenção, tudo isso, né? Elimina vazamento, né? Eventuais vazamentos, né? Quando se ocorrer por falha, né? Alguma coisa assim, né?
Tem o problema da temperatura, né? Diferença de temperatura, né? O óleo vai sair aquecido da bomba e vai atravessar, sei lá, a asa em Chega pontos que frio. está menos 20, menos 30, enfim, tem essa gradiente de temperatura diferente ao longo de toda a tubulação. E esse é um ponto, né? O vazamento que ocorre lá num atuador final, ou numa válvula lá na extremidade, não é tão ruim, né? Ele permite que o óleo fique circulando o tempo todo, né? Sim, sim. Esse que é um aspecto importante aí. Porque se a gente deixa o óleo confinado, que é a solução do DHA e com fonte de pressão, DHA e tudo. daí o óleo ficou confinado, ele vai ficar com temperatura muito baixa lá na extremidade. Inclusive, aí o EHA, né, esses com acionamento elétrico, eles, na verdade, têm também um sistema hidráulico de preenchimento que está passando, né? Vem lá da bomba lá, junto do motor do avião, e esse sistema faz esse preenchimento para compensar vazamentos ou filtragem do fluido ou qualquer coisa assim, né? Então, apesar de a gente olhar para esses circuitos e pensar, não tem nenhuma outra bomba, na verdade tem, tá? Tem coisas adicionais. É isso, né, Henrique? Não sei se o Maré... Sim, se eu não me engano, ele tem uma possibilidade de tu fazer o... Porque, por exemplo, se acaba a energia elétrica, né, do avião, e aí você tem que usar essa turbina auxiliar, teria que ter um piloto, né, hidráulico, saindo lá sei lá, de uma central do avião e podendo chegar até cada um dos atuadores, né. Então não é que o sistema, como o senhor falou, não é necessariamente que o EHA não tem conexão com hidráulica com outra parte do avião, né. Não é puro aí. Um outro ponto que já, às vezes, de vez em quando é comentado, essa questão aí de mudar, substituir hidráulica e também a pneumática por elétrica, né? Não, né, só nessa aplicação, mas em várias. Não sei quantas vezes vocês já ouviram isso, né? O mundo da hidráulica e da pneumática vai acabar e a elétrica vai dominar, né? Quero ver fazer uma escavadeira da elétrica para ver o que eles vão... Então, mas tem um ponto aí que está por trás, e eu acredito nele, e é uma questão de conteúdo que se tem desde o ensino médio, né? Com alguns eu já comentei, ensino médio a gente aprende circuitos elétricos fundamentais, né? E não se aprende nada de circuito hidráulico. Ou seja, o sujeito não aprende nem a usar a torneira em casa, né? Certo? Nem hidráulica de água, né? Então, se vocês pensarem em termos de formação, todo mundo aprendeu um pouquinho de elétrica, mesmo que nem vá para engenharia. Agora, de hidráulica de potência ou pneumática, a gente só vai aprender engenharia em uma disciplina, eventualmente no curso de engenharia mecânica ou mecatrônica, essas coisas, né? E vai se aprofundar, se que nem nós aqui, né? Se entrar no mesmo assunto. Então, quando você se depara em achar uma solução, é natural que a gente escape daquilo que a gente não conhece, né? É o que a gente está tentando fazer de oposto aqui com o Dimitri, né? A gente não conhece elétrica, mas então a gente está se aprofundando nessa parte elétrica para não ficar um leigo falando mal dos outros, né? Certo? Então, mas esse é um aspecto importante, o porquê dessa tendência de migração de hidráulico ou pneumático para elétrica, sempre tem essa ações aí em várias frentes. Mas não é só reclamar, eu acho que tem que olhar o lado, fora o eventual desconhecimento das pessoas na área, também tem um outro lado que é as características que não são positivas aí do hidráulico, que nem a gente falou, de tubulações longas, né? Vibração pode causar abertura de conexões e vazamento e coisas desse tipo, que são aspectos
negativos, né? Falando em vibração, eu tenho um amigo que trabalha na Embraer, na parte de vibração, ele diz que um dos pesadelos dele é a vibração das bombas, que ele tem que isolar. O ruído que vem da bomba é... Ali o LGA trabalha já há bastante tempo com essa parte também, né? De Sim. eliminar ruído, né? Proveniente da bomba. Mas, ô Dimitri, aqui talvez até tu já está sabendo, o professor também, tem o Félix e o Christopher, eles estão trabalhando na mesma linha que tu. Eles estão testando agora o SH aqui na bancada do Flumes, e tem um EH montado também. E, se eu não me engano, o próximo vai ser o EMA. Eles, através da SAB, vão adquirir um EMA e vão testar também. Fazer um comparativo. Mas eles ainda não têm exatamente a tese definida. Eles estão quase na mesma situação que você. Então, eles vão fazer doutorado também? Doutorado. Uhum. O Dimitri aí, o plano é, se der certo, ele ir para fevereiro, para ir. Uhum. Vai ser bacana. Vão ter uma interação vai ser boa muito com bom eles. a interação aí. Uhum. Sim. Eu não sei quando é. Eles estão para definir o tema por agora. Mas ainda não falaram nada. A gente tem conversa assim o Alessandro e o Peter, né? Tá tudo integrado essas ações assim de um lado e de outro, né? Sim, sim. O deles, eu acho que dos dois aí eles estão definindo ainda, não tem. Exato, Então. Mas enfim, vale a pena ficar de olho e manter o contato. Eles são tranquilos de lidar, Henrique? Acessíveis? Nossa, bastante. O Christopher é o que estava no lab, não é? Não. Sim, o Christopher é o que estava aí. Às vezes rola de mandar um e-mail ali, trocar umas figurinhas aí, viu? Sim, pelo menos para eles... eu te encaminho o e-mail dos dois, pelo menos para saber o que um e outro estão fazendo, né? Uhum. Eles são orientados pelo professor Peter? Sim. Às vezes a gente pode, não sei, uma call dessa daí, se quando tiverem definido algum trabalho, alguma coisa assim, a gente marcar alguma coisa de assistir também, ver a definição do trabalho deles. Né, professor? Pode ser, sim. É que o Alessandro vai entrar em férias, eu acho que mais umas 2 semanas, né? Eu acho que eles já estão, né? Era essa semana agora. Essa semana que ele entra em férias. Mas não impede de pegar com o Henrique aí o e-mail do Christopher. Christopher até tem, mas daí o Henrique passa dos dois. E pode conversar direto com ele, não tem problema nenhum. Uhum. Mais algum comentário? Suave. Não tá. Ô, Vitor. É isso, Felipe, hoje. Ô, Vitor. Opa! Como eu ainda estou aprendendo muito aí de aeronáutica, né? Mas eu só tenho um comentário. Gostei muito das figuras. Muito pedagógico aí. Tá ótimo. O pessoal tá com as figuras muito didáticas. Sim, não. A abordagem está sendo um bom nível, não é superficial demais, também não é profundo demais, né? Tá bem bom. Como eu trabalhei muito tempo olhando máquinas agrícolas, eu não consigo deixar de pensar numa máquina agrícola quando eu olho essas figuras aí. Claro que a complexidade aí na aeronáutica é muito maior, né? Lá na máquina agrícola vai ficar parada a máquina no campo, né? Aí vai cair. Né? Já é. Mas fora isso, são bem parecidos. Só esse pequeno detalhe. Confiabilidade é altíssima. Mas tudo isso que a gente fala, né? A migração aí para máquinas agrícolas é tranquilo, tanto que o hidráulica digital veio da área agrícola, né? Equipamentos móveis, né?